A vida humana é de uma fragilidade extrema, né? A gente sabe disso. Mas quando a gente para pensar, num piscar de olhos, literalmente, tudo pode virar de cabeça para baixo. Bom, hoje a nossa análise vai focar justamente num segredo milenar, uma verdadeira chave de ouro para salvação imediata em casos extremos de vida ou morte. Nós vamos mergulhar num documento histórico fascinante publicado lá em 1913, que se chama A Contrição Perfeita, uma chave de ouro do céu. Escrito por J. Dietrich, esse texto detalha um verdadeiro protocolo de sobrevivência espiritual de emergência, desenhado para aquele momento de limite absoluto da existência. E olha só, a gente não está falando de teorias vagas aqui, tá? É um manual super meticuloso que descreve uma saída poderosa e oficial para momentos de crise aguda. Para a gente conseguir entender a urgência real desse documento, a gente precisa voltar para 20 de julho de 1886. Esse foi o evento dramático que inspirou tudo. O autor relata o momento aterrorizante em que ele se viu de frente com um perigo extremo. Ele tinha certeza absoluta de que a morte ia chegar num espaço muito, mas muito curto de tempo. Meros 8 ou 10 segundos. Conta aí na cabeça. É o tempo de respirar fundo umas 3 vezes. O peso de você perceber que tem tão pouco tempo é avassalador. É um cenário de pura tensão, um relógio em contagem regressiva onde simplesmente não tem margem para fugir fisicamente, só sobra a realidade inescapável de que o fim está ali batendo na porta. E sabe o que é interessante? O texto mapeia de forma brilhante o que acontece dentro da nossa cabeça quando o tempo esgota desse jeito. É um processo psicológico numa velocidade impressionante. Olha só. Nos primeiros 2 segundos, cai a ficha do inevitável. Em 5 segundos, o autor conta que uma vida inteira de pensamentos cruzam a mente. É aquele famoso fenômeno de ver a vida passar como um filme diante dos olhos, sabe? E aí, quando chega na marca fatal dos 10 segundos, surge o que a fonte chama de a escolha suprema e final. É bem nessa fração minúscula de tempo que o dilema central da nossa análise de hoje se apresenta. O que acontece quando uma tragédia súbita atinge alguém de surpresa? Pensa num acidente grave, um mal súbito, uma catástrofe que ninguém previu. Não dá tempo de nada. Não tem como chamar um padre, não tem ajuda externa. Então a grande pergunta é: como abrir as portas do céu nesse último e supremo transe, tanto para a alma quanto para o corpo, seguindo as antigas tradições de emergência? Bom, vamos lá. Seção 1. A ferramenta de sobrevivência. O autor não deixa a gente no escuro e apresenta uma solução muito específica para esse dilema final. E ele faz questão de deixar bem claro: isso não é um truque supersticioso ou, sei lá, um passe de mágica. É um recurso de emergência espiritual oficialmente fundamentado. O nome disso é contrição perfeita e o segredo todo está na motivação. A gente está falando de uma dor profunda na alma que nasce estritamente de um amor puro e de um arrependimento verdadeiro. E não daquele medo irracional de ser castigado, sabe? O texto é categórico em dizer que isso exige uma virada psicológica gigantesca no meio do pânico. É uma mudança total de perspectiva bem no último suspiro. Seguindo em frente, seção 2, amor versus temor. Para a gente realmente dominar a lógica dessa ferramenta, o documento faz um contraste bem claro sobre o que motiva a gente. De um lado, a gente tem a contrição imperfeita. Essa é muito focada no próprio eu, ou seja, a pessoa sente remorso simplesmente porque tem medo das consequências, medo da punição, medo do inferno. Já do outro lado, a gente tem a contrição perfeita, que tira o foco de nós mesmos e transfere totalmente para um amor puro e para uma gratidão profunda por Deus. Tem um exemplo clássico que o autor usa que ilustra isso perfeitamente, quando São Pedro chora logo depois de negar suas crenças. A dor dele ali não foi por medo de perder o status ou de sofrer uma retaliação, foi puro desgosto por ter decepcionado o seu mestre. Essa é a virada de chave. Tem uma máxima aqui que resume toda a essência da contrição perfeita. Vamos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. O que move a pessoa nesse estágio não é um terror existencial ou pânico de morrer. É uma gratidão avassaladora só pelo fato de existir, por todo o amor recebido, e isso independentemente de qualquer falha do passado. O documento sugere que conseguir chegar nesse estado de clareza, bem no meio do caos de uma tragédia, é basicamente o auge do que a mente humana é capaz de realizar nos seus instantes finais. Maravilha! Seção 3, o segredo da contrição. Então, saindo da teoria, a gente esbarra na questão prática. Como é que alguém com o coração saindo pela boca de tanto terror pela morte iminente consegue ativar esse protocolo de verdade? O texto traça uma sequência mental que é quase cirúrgica. Primeiro, focar imediatamente no sacrifício supremo de Cristo.
Segundo, despertar dentro de si aquele sentimento de dor baseado unicamente no amor e na gratidão, jogando o pânico egoísta para escanteio. E terceiro, formular firme intenção lá no íntimo de mudar de vida e buscar reconciliação formal depois, mesmo que o fim chegue 1 segundo depois. Esses passos foram desenhados para acontecer dentro da cabeça da pessoa em frações de segundo. É literalmente ancorar a mente no meio de um caos absurdo. Mas olha só um alerta muito sério que o autor faz. A gente não deve deixar para descobrir como isso funciona só quando já estiver na beira do abismo. Ele bate muito na tecla de que isso não pode ser encarado só como um botão de pânico de última hora. Para um negócio desses funcionar em 10 segundos, a mente precisa ter memória muscular, sabe? Por isso, a recomendação inclui praticar isso todo dia à noite. Fazer uma breve reflexão constante para criar um reflexo condicionado. Quer dizer, você precisa treinar a mente nos momentos de tranquilidade para que ela saiba exatamente como agir quando a tragédia bater na porta. Vamos agora para a seção 4, a doutrina oficial. Chegando nesse ponto, é super natural a gente se perguntar: peraí, isso tudo não seria só teoria pessoal de um cara que sobreviveu a um susto enorme e resolveu escrever? E a nossa investigação mostra que a resposta é um sonoro não. O próprio histórico Concílio de Trento diz oficialmente que essa forma de contrição perfeita age de forma imediata. Ela promove a reconciliação com Deus antes mesmo de qualquer rito formal ou de um padre aparecer. É, na prática, a validação de uma verdadeira via expressa de salvação, bancada por uma instituição gigantesca e projetada exatamente para quando os métodos tradicionais não são possíveis pela total falta de tempo. E tem uma escala histórica por trás disso que é de cair o queixo. O autor argumenta que durante absurdos 4.000 anos antes das estruturas religiosas modernas existirem, esse exato mecanismo mental, que é o arrependimento motivado pelo amor supremo, já era considerado o único meio existente na história da humanidade para se encontrar perdão e salvação nos momentos limites. 4.000 anos, gente, é muito tempo. E se a gente pular dessa escala histórica gigantesca direto para a aplicação técnica rigorosa, a fonte nos leva para as leis formais que regem a instituição hoje. O Cânon 916 prova que isso passa bem longe de ser só uma ideia filosófica bonita. É uma diretriz jurídica ativa e codificada. O documento mostra que, na falta de qualquer outra via em circunstâncias graves, fazer esse ato de contrição perfeito é uma exigência imperativa. Isso carrega todo o peso e toda a autoridade da lei canônica. Só que, claro, tem um porém. Toda essa estrutura não vem de graça e tem restrições severíssimas. O texto é bem claro. A mente humana não pode dar aquele jeitinho para enganar a si mesma ou a Deus. Exige-se uma sinceridade psicológica absoluta nessa intenção. Requer a vontade real de seguir os trâmites formais caso a pessoa milagrosamente sobreviva. E mais importante de tudo, o autor adverte que esse protocolo jamais, em hipótese alguma, deve ser tratado como uma brecha, um hack no sistema para justificar ações ruins premeditadas. De jeito nenhum. É um bote de salva-vidas estrito para quem está em apuros de verdade e tem boa vontade real. O que acaba trazendo a gente, no finalzinho dessa nossa exploração, para uma reflexão que é profundamente desafiadora. O documento que a gente analisou hoje não só descreveu um quase acidente histórico, mas destrinchou um protocolo de emergência que, como a gente viu, se manteve como uma chave de ouro por séculos. A provocação que fica não é só sobre crença dogmática, mas sobre a própria essência humana. Imagina a situação. Se restassem para a gente só os últimos 10 segundos de existência, com o caos inteiro desabando ao redor, aquele último pensamento, o pensamento que iria definir absolutamente tudo, ele seria dominado pelo pânico e pelo medo, ou ele seria comandado por uma calma lúcida e pelo amor puro e verdadeiro? Fica aí essa reflexão imensa para cada um de nós. Espero que essa nossa análise tenha trazido perspectivas novas e instigantes para a gente investigar e pensar ainda mais. Um forte abraço e até a nossa próxima análise.